Quando a gente pensa em cultivar o gosto pela leitura nas crianças desde cedo em casa, a primeira ideia que a gente tem é de simplesmente entregar um livro para ela, não é verdade? Realmente esse é um primeiro passo. Mas e se eu te dissesse que existe uma prática específica que também ajude muito nesse estímulo à leitura em casa? E mais, que pode mudar completamente a experiência da sua criança com o livro. Pois é, essa prática tem nome: mediação de leitura. O nome pode até parecer um pouco difícil, mas a prática não é, eu te garanto. A mediação de leitura é aquele jeito de ler um livro explorando a história e as ilustrações com mais intenção. É brincar com a voz, mudar a entonação, fazer pausas, explorar as ilustrações com mais calma, levantar perguntas, convidar a criança a imaginar e até relacionar a história com o dia a dia dela. É algo simples, que qualquer família consegue fazer, mas que muda completamente a experiência da criança com o livro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa prática e como ela pode transformar a leitura em um momento mais envolvente, participativo e cheio de descobertas. Para falar sobre mediação de leitura, a gente vai começar pela voz e como a gente pode usá-la para envolver ainda mais a criança na leitura de um livro. Isso porque a voz é uma das maiores ferramentas de mediação de leitura. Ela ajuda a dar vida ao que está no papel. Quando a gente muda o tom para emular a voz de um personagem, por exemplo, as crianças percebem um pouco mais das nuances da história. Ela entende que o livro não é sozinho um monte de palavras, mas que existe um mundo inteiro acontecendo ali dentro. O ritmo também faz toda a diferença. Ler devagar em trechos mais sensíveis permite que a criança se envolva emocionalmente com a história. Ler mais rápido, por outro lado, em momentos mais empolgantes, pode criar a sensação de movimento, de euforia. É como ir dirigindo a história. E não precisa se sentir ator ou atriz ou profissional. Basta brincar só um pouquinho com a voz. A intenção vale muito mais do que a performance aqui. O importante é que os dois estejam imersos naquela história e se divertindo ou se emocionando. E as pausas são tão importantes quanto a voz, a entonação e o ritmo. Sabe aquele momento antes de virar a página? É ótimo para criar expectativa. Faz silêncio por uns segundos, por exemplo. Essas pausas ajudam a criança a processar as informações, a antecipar a cena e até imaginar o que vem depois. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre outro elemento essencial da mediação de leitura: a interação. A leitura pode ganhar muito mais vida e significado quando a criança participa, e fazer perguntas é uma das formas mais simples de abrir essa porta. Perguntas que não têm certo ou errado e que convidam a criança a imaginar, como por exemplo: o que você acha que esse personagem está pensando ou sentindo? Por que você acha que isso aconteceu? O que você faria se estivesse no lugar dele? Essas perguntas ampliam a compreensão e a criança passa a perceber que não está ali só ouvindo a narração do livro, mas também fazendo parte da criação daquele momento. E as conexões com o cotidiano são essenciais e mostram para a criança que as histórias conversam com a nossa vida. Se o personagem está aprendendo algo novo, por exemplo, você pode perguntar para ela como foi quando ela aprendeu algo parecido. Se a história fala sobre amizade, pergunte sobre os amigos dela, nem que seja após a leitura. Se tem um medo ali, acolha e converse sobre o que ela sente. E talvez o mais importante, deixe que ela interrompa. Deixe que ela volte às páginas, deixe que ela imagine coisas que não estão necessariamente no texto, deixe que ela crie teorias, deixe que ela rie em momentos um pouco mais sérios ou que faça perguntas inesperadas. A boa mediação respeita o ritmo da criança e valoriza as contribuições dela. E olha só, a mediação pode transformar completamente a forma como uma criança enxerga um livro. Às vezes, uma história que parecia sem graça, ou difícil, ou chata, ganha outra vida quando é lida com voz, ritmo, pausas e interação. Quando a criança tem espaço para imaginar, fazer perguntas, relacionar com o próprio dia a dia e participar ativamente da narrativa, ela cria vínculos afetivos com o livro. E é exatamente nesse envolvimento que um título que antes não despertava interesse nela pode se tornar um dos favoritos, porque agora ele carrega mais significado. Viu só como a mediação de leitura é importantíssima e pode transformar completamente a experiência de leitura de um livro em casa? Ela cria um encontro real entre a criança, o adulto e o livro, a história. Quando você abre espaço para imaginar junto, comentar, rir, perguntar, chorar, ouvir, a leitura deixa de ser um momento solitário e vira uma experiência compartilhada. Essa troca fortalece o vínculo entre vocês e faz a criança se sentir vista, ouvida e parte ativa da narrativa. Algo muito mais poderoso do que simplesmente só ler para ela. Então, na próxima leitura que você fizer aí na sua casa, com a sua criança, experimente fazer algumas dessas estratégias que eu citei aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vai ser um momento ótimo que vocês vão se lembrar pelo resto da vida de vocês. Até a próxima!